Olá, saúdo a todos em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Vamos dar uma pausa agora na exposição do texto bíblico. Vamos fazer alguns vídeos expondo as evidências em defesa da família 35, que está havendo um pequeno debate aí pelo Brasil afora. Vamos começar então agora com o fator espiritual no que diz respeito à crítica textual. Pessoas que negam a existência do Criador e, portanto, de um texto inspirado, não têm por que participar do debate, a não ser numa tentativa de defender sua descrença. O Novo Testamento ganha sua importância por ser divinamente inspirado. Se não é inspirado, não há por que perder tempo criticando o seu texto, hein? Seria irrelevante para o dia de hoje. Mesmo assim, a maioria dos críticos textuais do Novo Testamento não creem na sua divina inspiração. O que será que os motiva? Deixando de lado os que querem defender sua descrença, atacando a crença de outros, que o soberano Criador existe e que entregou uma revelação escrita à nossa raça, são pressupostos dados. São vários os textos bíblicos que afirmam o propósito de Deus de preservar a sua revelação, coisa lógica e necessária. Mas não dizem como Deus iria fazê-lo. A Bíblia ensina claramente que Satanás existe e que é o líder da oposição a Deus nessa terra. Essa oposição inclui as Sagradas Escrituras. Aliás, começou lá no Jardim de Éden. Sendo que tanto Deus como Satanás têm interesse vivo no destino e na sorte do Novo Testamento, qualquer modelo de crítica textual que exclui o sobrenatural fica condenado a errar. Segue-se que pessoas que utilizam tais modelos ficam condenadas a nunca chegar à verdade. Pior ainda, estão servindo a Satanás, quer acreditem, quer não. Como? Passo a explicar. O soberano Criador, enquanto andava nesta terra na pessoa de Jesus, foi muito claro. Citando Mateus 12, verso 30, ou Lucas 11, verso 23, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Fecha aspas. Notar que o soberano não admite neutralidade. Ou você é com ele ou é contra. De passagem, o agnosticismo é uma rejeição passiva. Você não está recebendo a afirmação. Mesmo o que fazemos não é neutro. Não é. Quem não ajunta, espalha. Mesmo o que fazemos não é neutro. Se não estamos ajuntando com ele, estamos espalhando. Não existe terceira via. Quem não é com Jesus está com Satanás. Automaticamente. Só existem dois reinos espirituais neste mundo. E tudo o que acontece serve a um dos dois. A primeira de João, capítulo 5, verso 19, diz, aspas, o mundo todo jaz no maligno. Fecha aspas. O verbo jazer aqui é usado de estar deitado numa cama. Seu peso inteiro está sobre a cama. Ora, uma cama não tem vontade, mas Satanás certamente tem. O quadro é de controle. A única maneira de escapar desse controle é se entregar ao soberano Jesus. Enquanto não for de Jesus, você continua no mundo controlado por Satanás. Em João capítulo 8, verso 44, o soberano declarou que Satanás é o pai do mentir e que não há verdade nele. Decorre dali que sempre que alguém mentir, estará obedecendo a Satanás. E sempre que alguém abraçar uma mentira,
como o evolucionismo, o marxismo, o humanismo, o relativismo, etc., estará dando a Satanás uma cabeça de ponte na mente, que ele, Satanás, procurará ampliar até ser uma fortaleza. Eu passo a explicar o que eu entendo por fortaleza. Uma fortaleza de Satanás, quanto a dado assunto, não permite que a pessoa pense livremente sobre esse assunto. A pessoa é obrigada a ficar com a mentira. A única saída é alguém com o poder de Deus chegar e anular a fortaleza. Sim, porque Deus não pode mentir. Está em Tito, capítulo 1, verso 3. Toda mentira é de Satanás. Deus não pode mentir, por ser contra a sua essência. Várias vezes Jesus chamou o Espírito Santo de o Espírito da Verdade. Então, toda verdade é do Espírito Santo e toda falsidade é de Satanás. Segue-se que, enquanto alguém estiver ensinando falsidade, estará servindo a Satanás naquele ponto. Atenção, por favor, atenção. O que alguém acha não altera a realidade. Saulo de Tarso achava que estava servindo a Deus ao perseguir os cristãos, porque, de fato, ele estava servindo a Satanás. Como a crítica textual eclética se fundamenta em falsidades, ela é de Satanás. Efésios capítulo 2, verso 2, afirma que Satanás é, aspas, o espírito que agora está atuando nos filhos da desobediência, fecha aspas. Esse espírito está atuando, tempo presente, nos filhos da desobediência. Filhos de alguma coisa são caracterizados por essa coisa. E a coisa, neste caso, é a desobediência. O texto traz o artigo definido. É uma continuação da rebelião original contra o soberano do universo. Qualquer pessoa rebelada contra o Criador está sob influência satânica, direta ou indireta. Na maioria dos casos, um demônio funciona como agente de Satanás. Ele não é onipresente. Quando algo mais do que a influência da cultura envolvente se faz necessário. Ora, qualquer pessoa rebelada contra o Criador terá fortalezas de Satanás na mente também. Certeza. Se não me engano, todas as edições do Novo Testamento grego publicadas pelas Sociedades Bíblicas Unidas foram produzidas por filhos da desobediência e Satanás não dormiu no ponto. Sim, mas como saber quem é filho da desobediência? O próprio soberano Jesus explicou uma maneira em Mateus capítulo 7, versos 15 a 20, que passo a ler. Lendo: Cuidado com falsos profetas, que vêm a vocês vestidos como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os conhecerão por seus frutos. Colhe alguém uvas de espinheiros, ou figos de cardos? Assim mesmo, toda árvore boa produz frutos bons, mas a árvore podre produz frutos malignos. Uma árvore boa não pode produzir frutos malignos, nem pode uma árvore podre produzir frutos bons. Toda árvore que não produz fruto bom é cortada e jogada o fogo adentro. Assim mesmo vocês os conhecerão pelos seus frutos. Exatamente. Mas eu quero comentar rapidinho algumas coisas aqui dentro do texto em Mateus. Falou aqui de falsos profetas que são lobos devoradores. Eu digo que provavelmente são demonizados. E profecias de procedência demoníaca são sempre destrutivas. Aqui o Senhor também emprega os vocábulos podre e maligno, porque ele estava dizendo respeito a pessoas e não a árvores. Então, voltando ao texto, é só atentar para os resultados do trabalho de alguém para saber se é ou não
filho da desobediência. Como os redatores das edições das Sociedades Bíblicas Unidas enxertaram erros de fato e contradições cabais no seu trabalho, o resultado tem sido uma sangria constante na confiança na integridade e confiabilidade do Novo Testamento. Igualmente perniciosas são as notas de rodapé em muitas versões modernas, cujo propósito verdadeiro é solapar confiança no texto bíblico. Ora, quem solapa confiança no texto bíblico está servindo a Satanás. É pelos frutos. É pelos frutos. Além de não admitir neutralidade, o soberano Jesus foi exigente quanto à natureza da identificação com ele. Citando ou Marcos 8, verso 38, ou Lucas 9, verso 26, qualquer que se envergonhar de mim e de minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Fecha aspas. Ora, é preciso entender, irmãos, que o mundo em que vivemos hoje não é mais pós-moderno, está se tornando cada vez mais anticristão. Na América do Norte e na Europa, pessoas já foram encarceradas por pregarem o que a Bíblia ensina. Agora, gente, permanecer politicamente correto no mundo de hoje pode parecer prudente, mas vai acarretar um preço terrível, passar a eternidade no lago de fogo. Olha, Jesus exige. Você não pode se envergonhar das palavras que ele proferiu. Entendeu? É obrigatório concordar com o que ele ensinou. A segunda carta de João, verso 9, vai na mesma direção, citando: todo aquele que se desvia e não permanece no ensino de Cristo não tem Deus, fecha aspas. Ora, permanecer no ensino é concordar com ele. Ter a mente de Cristo, a 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16, não é pensar como ele. Você tem a mente de Cristo, você vai pensar como ele, não? Daí o seguinte: Jesus foi taxativo quanto à inspiração e preservação do Antigo Testamento, e uma vez glorificado, ele foi mais do que taxativo quanto ao Novo Testamento. Você vai ver isso em Apocalipse, capítulo 22, versos 18 e 19. Quem não pensar como Jesus no que diz respeito à inspiração e à preservação das Sagradas Escrituras, está do outro lado. Esta comentar a 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 9 a 12. Lendo a palavra de Deus, já a vinda daquele será segundo a operação de Satanás, com todo o poder, com sinais e prodígios mentirosos, e com todo o engano iníquo entre os que estão se desperdiçando. Por quê? Não receberam o amor à verdade, para que pudessem ser salvos. Sim, por causa disso, Deus lhes enviará um engano operante, a fim de que eles creiam na mentira, e para que sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas antes tiveram prazer na iniquidade. Fala aqui na operação de Satanás com todo o poder. Você tem que entender que Satanás, quando caiu, não perdeu seu poder. Satanás ainda tem poder. Agora, quando aqui diz que o pessoal não recebeu o amor à verdade, o uso do verbo receber claramente indica um ato de volição da parte deles. Aquele amor foi oferecido a eles, ou pelo menos colocado à sua disposição, mas não quiseram. Eles queriam antes ter a opção de mentir e de nutrir mentiras proferidas por outros. Só que as consequências de semelhante escolha são terríveis. Viraram as costas para a salvação. Sendo que só existem 2 reinos espirituais neste mundo. Só tem 2.
o de soberano Jesus e o de Satanás. Então, os que estão se desperdiçando neste texto ainda estão no reino de Satanás. E, portanto, estão totalmente abertos ao engano iníquo dele. O texto diz claramente que eles estão se desperdiçando porque não receberam o amor à verdade para que pudessem ser salvos. Resultado, não são salvos. Agora, gente, se Deus te manda engano operante, você está frito, não? Quer dizer, se o próprio Deus te manda, não, por favor. E veja que o próprio Deus manda para que eles creiam na mentira. Eu acho que em nossos dias a melhor exemplificação da mentira talvez seja a teoria da evolução, como explicação de origens, que aliás é cientificamente impossível, estupidamente, ridiculamente impossível, como posso demonstrar, mas não é o assunto aqui. Mas então, o resultado dessa teoria, não existe Criador, então logo não haverá prestação de contas, portanto você pode fazer o que bem quiser. Só que o acordar vai ser além de terrível. Este texto termina com: tiveram prazer na iniquidade, ainda Tessalonicenses. Isso obviamente inclui o rejeitar da verdade, de um Criador moral, que exigirá uma prestação de contas, ou às vezes mesmo uma rebelião declarada contra ele. Agora atenção, por favor, para a sequência. Primeiro, eles rejeitam o amor à verdade. É como uma consequência daquela escolha já feita por eles que Deus manda o engano. Podemos entender que existe um ponto onde não há retorno. Deus manda o engano para que sejam condenados. A única escolha inteligente, gente, é abraçar a verdade. Vamos abraçar a verdade, pessoal. Que coisa. Agora, considere comigo as consequências dos fatos declarados nos versos 10 a 12 que acabo de ler lá em Tessalonicenses, para uma nação inteira como o Brasil, onde nós estamos. Nós temos muitos milhares de igrejas locais que se dizem cristãs, mas conheço pouquíssimas que poderiam ser descritas como amando a verdade. Ninguém quer uma Bíblia com autoridade objetiva. Não. Valores humanistas, relativistas e materialistas já tomaram conta das igrejas. E para nem se comentar o apego ao poder de lideranças, enfim, etc. Ora, valores bíblicos não são mais aceitáveis. Como consequência, Satanás já tem controle do governo, da educação, da saúde, do comércio, do lazer, enfim, da cultura toda, aqui no Brasil. As igrejas que já rejeitaram os valores bíblicos fazem parte do problema. Já que rejeitaram o amor à verdade, já foram tomadas por um engano operante. Notar outra vez que é o próprio Deus que manda o engano, com o objetivo declarado de condenar todos os que creram na mentira. E se o próprio Deus entrega um país inteiro ao engano operante, haverá saída possível para ele? O único remédio possível, que eu vejo pelo menos, é o amor à verdade. Nós que nos consideramos súditos genuínos do soberano Jesus, havemos de rogar a Ele que nos mostre como promover o amor à verdade nas igrejas e na sociedade em geral. Aqui no Brasil talvez já seja tarde demais. Mas se a graça de Deus ainda nos oferecer uma janela de oportunidade, temos de nos dedicar ao promover do amor à verdade por todos os meios possíveis. Mas, para voltar ao assunto declarado deste vídeo, o que eu disse sobre o Brasil se aplica também a críticos textuais. Visto que a crítica textual eclética é baseada em falsidades, ela pertence a Satanás. Como a maioria dos seminários teológicos e escolas bíblicas ensinam crítica textual eclética, mesmo os mais conservadores, e como essa é a única opção que eles ensinam, a maioria dos alunos, coitados, se forma pensando que é tudo que existe.
O formado pode até acreditar que o Testamento é inspirado e infalível nos autógrafos, mas ele usa e ensina um texto grego eclético e versões modernas baseadas em um texto eclético. Ele abraçou uma mentira porque confiou nos professores que lhe garantiram que era verdade. Mas essa mentira se tornou uma fortaleza de Satanás na sua mente. E é por isso que tantos evangélicos parecem ser incapazes de reconsiderar o que foram ensinados. No caso, a respeito do texto no Testamento. Muito pior, se o próprio Deus envia engano ativo em suas mentes, porque eles abraçaram uma mentira, como podem eles escapar? Agora uma ressalva. Deus é justo e levará em consideração todos os fatores relevantes. Porém, alguém que está determinado a ensinar e defender a mentira, provavelmente está mal. Para terminar, sendo que crítica textual só existe para um texto tido como perdido, entendeu? Você entendeu? Eu vou repetir. Crítica textual só existe para um texto tido como perdido. A mera ideia de criticar o texto do Novo Testamento já é em si contra Jesus. Um crítico está acima do texto que está criticando. Eu sou estudioso do Novo Testamento, eu não sou um crítico. O texto está acima de mim. Eu tenho uma teoria da preservação do texto, pois o texto nunca se perdeu. Dispomos de evidências históricas que justificam as seguintes afirmações. 1. Os apóstolos sabiam que estavam escrevendo a Escritura. 2. Os apóstolos sabiam que colegas estavam escrevendo a Escritura. 3. Os cristãos contemporâneos reconheceram imediatamente que esses escritos eram Escritura. 4. Logo, se preocuparam com a proteção e preservação dos mesmos. 5. A proliferação de cópias bem feitas começou em seguida. 6. Houve transmissão normal desses escritos desde o começo e através dos séculos. 7. Destarte, a redação original nunca se perdeu. Deus preservou seu texto.